Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e hoje trago mais um vídeo que com certeza vai emocionar muitos aí do outro lado. Dom Pedro II foi um dos mais sábios brasileiros que tivemos a honra de tê-lo como líder. Dom Pedro II foi um dos homens mais importantes de seu tempo. O nosso último imperador soube administrar os altos e baixos durante quase meio século de reinado. Já muito velho e abatido, Dom Pedro II parabenizou sua filha, a princesa Isabel, pela assinatura da lei que colocaria fim na escravidão no Brasil. O que Dom Pedro II não poderia imaginar é que a Lei Áurea alimentaria ainda mais a oposição e culminaria em sua queda no ano seguinte. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca e meia dúzia de republicanos realizaram o golpe militar que ficou conhecido como a Proclamação da República. O velho e cansado senhor Dom Pedro II poderia ter reagido, pois além de ter o apoio popular ainda mais após a Lei Áurea, tinha também o apoio de boa parte dos militares. Porém, nosso último imperador preferiu ter em suas mãos a carta de sua abdicação do que ver seu povo sangrar em mais uma guerra. Se hoje os ex-presidentes recebem benefícios do governo, Dom Pedro II foi exilado e humilhado como se fosse um criminoso. Muita injustiça, concorda comigo? Aquele velho e cansado senhor que um dia foi imperador viveu seus últimos anos solitariamente morando em hotéis baratos de Paris. Dom Pedro II tinha só um sonho: o sonho de um dia voltar para a terra que tanto amava. Dom Pedro II, que era muito amado fora do Brasil, morreu no dia 5 de novembro de 1891. O governo francês fez questão de realizar um funeral de Estado, algo incomum de ser realizado para um líder estrangeiro. A cerimônia foi realizada na igreja de La Madeleine. Reis, rainhas, ministros, presidentes e líderes europeus compareceram ao velório de Dom Pedro II. Até mesmo representantes de países como China e Japão compareceram. Chovia muito e fazia muito frio. Isso não impediu que os soldados franceses levassem o caixão em cortejo até a estação de trem, de onde partiria para Portugal. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas acompanharam o cortejo. Na recém-criada República do Brasil, o governo se mostrou indiferente e não realizou nenhuma manifestação oficial, pois temia que a repercussão da morte de Dom Pedro II fosse resultar em manifestações contra o regime republicano. No entanto, a repercussão entre os brasileiros foi grande, mesmo o governo tentando abafar. Missas foram celebradas por todo o país. Milhares de locais fecharam as portas, bandeiras estavam a meio mastro, tarjas pretas espalhadas pelos comércios. O povo brasileiro sentiu a morte daquele velho senhor cansado. Dom Pedro II conseguiu voltar para o Brasil, mas não da forma como ele queria e muito menos da forma como ele merecia. O ano era 1921, um ano antes do centenário da independência brasileira. Os restos mortais de Dom Pedro II, nosso último imperador, foram trazidos para o Brasil. Em janeiro de 1921,
O encouraçado São Paulo da Marinha Brasileira foi responsável pelo translado dos restos mortais de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Foi um momento histórico. O governo brasileiro concedeu uma cerimônia com dignidades condizentes com o chefe de Estado. A emoção tomou conta dos milhares de brasileiros que acompanharam a cerimônia. O historiador Pedro Calmon descreveu a cena. Abre aspas. Os velhos choravam, muitos ajoelhavam-se, todos batiam palmas. Não se distinguiam mais republicanos e monárquicos. Eram brasileiros. Fecha aspas. O Brasil se reconciliava com o seu passado monárquico.